Cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Hoje eu trago uma palavra muito interessante que o Senhor colocou em meu coração. E, para começar do título, fala sobre uvas boas e uvas bravas. O que é isso? É um mistério de Deus que está escrito na palavra do Senhor e que agora mesmo estaremos comentando um pouco sobre esse assunto. É importante eu trazer a simples ilustração que acontece em nossas vidas. Existem pessoas que gostam da fruta uva, por exemplo. Eu gosto de uva. E quando a gente compra aquela uva bem docinha, então é excelente para o paladar. Mas quando compramos aquela uva que parece boa, mas ela está azeda, então isso nós ficamos até com um certo, vamos dizer, um certo desgosto sobre isso. Pois eu quero dizer a vocês que assim como ninguém gosta de comer uvas azedas, assim o Senhor traz uma palavra para os nossos corações, onde a epígrafe aqui do texto é a parábola da vinha e a sua explicação. E eu vou começar aqui em Isaías capítulo 5, que é o texto qual o Senhor colocou em meu coração para comentar. Uvas boas e uvas bravas, isso é um mistério e nós vamos saber o porquê, e nós vamos saber porquê, e nós vamos saber as consequências disso. No capítulo 5, versículo 1, dizia assim o profeta Isaías: Agora cantarei ao meu amado um cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Ou seja, há momentos que o Senhor nos compara como árvores, há momentos que o Senhor nos compara como gafanhotos, há momentos que o Senhor nos compara como ovelhas, há momentos que o Senhor nos compara como atletas, e há momentos também que o Senhor nos compara como uma vinha. Ou seja, o que é uma vinha? Uma plantação de uvas. A uva é uma fruta muito apreciada ao paladar, como eu já disse, quando ela é doce. Mas quando ela é azeda, ela não é apreciada ao paladar. E aqui fala o profeta Isaías que o Senhor, o nosso amado Senhor, ele preparou uma vinha. Versículo 2, e a cercou, ou seja, sabe a pessoa quando tem uma terra e quer fazer uma vinha? O que é que faz? Cerca ela. Para quê? Para guardá-la, para preservá-la. Limpou das pedras, ou seja, tirou ali os seixais ou observou a terra para tratá-la da melhor maneira possível, para que não fosse uma terra a qual viesse a, vamos dizer, retardar o crescimento da vinha, até porque uma vinha, para, vamos dizer, ela demora em seu processo. Uma boa vinha, ela não passa menos do que 3 anos para se poder colher a princípio um bom fruto. Então aqui diz que o Senhor cercou, ou seja, o Senhor preservou, limpou das pedras e plantou de excelentes vides, ou seja, de excelentes ramos. O Senhor plantou ali e edificou no meio dela uma torre
e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ou seja, o Senhor preparou o lugar, limpou as pedras, plantou excelentes vides, edificou no meio delas uma torre, que significaria, vamos dizer, o nome dele significaria uma forma dele mostrar que pertencia a ele, é o que significa essa torre, e também construiu nela um lagar. O que é um lagar? É um lugar onde é como um moinho para prensar as uvas. Mas ele esperava uvas boas, mas só deu uvas bravas. Então o suco de uma uva boa é ótimo para o paladar, mas ali é prensada, é passada no moinho, em outros lugares é pisada com os pés, para se ter aquele apurado suco. Mas as uvas bravas, elas não servem para serem prensadas, nem para suco. Trazendo para a nossa vida espiritual, podemos analisar e dizer, bom, na categoria de vinha, como é que eu sou? Eu sou uma uva boa ou uma uva brava? Eu posso pensar dessa maneira. Então, aqui o Senhor fez a vinha, preparou, colocou no melhor lugar, mas ele esperava algo e veio outra coisa. Aplicando para a nossa vida hoje, digamos que o Senhor faz tantas coisas por nós, porque Ele faz. Dá livramentos, abre portas, alegra corações, dá família, dá emprego, dá o ar para respirarmos, dá vários livramentos de morte. O Senhor nos abençoa, Ele nos mantém com vida. E o que significa isso? Significa Ele cuidando da sua vinha. Mas acontece que nem sempre essa vinha, essa uva, essa pessoa, ela retribui ao Criador como era para lhe ser retribuído e atribuído. Nem agradecimento a Deus, nem segue a Deus, nem está na presença de Deus. Aqui Israel e Judá são comparados com essa vinha. E aí o Senhor vem no versículo 3 e fala com eles dizendo: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha, ou seja, o Senhor chamou a eles mesmo e disse assim para eles: olha, o que é mais justo para vocês? Falem. No que foi que eu faltei fazer para vocês? Falem. É como se o Senhor dissesse, como disse lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 3. Ó meu povo, o que te fiz? Onde te cansei? Então aqui o Senhor estava apelando aos judeus para que eles expressassem o que Deus tinha faltado fazer para com eles e para que eles expressassem o que para eles era justiça. E eu digo a vocês, quem é esse para indagar o Criador dessa maneira? O que é que esses judeus tinham que fazer? Eles não poderiam fazer nada a não ser culparem a si mesmos e no mínimo reconhecerem que eram ingratos para com o Senhor. Versículo 4, o Senhor diz: que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito?
Ou seja, o Senhor está dizendo, aqui se referindo ao seu povo, faltou alguma coisa para vocês que eu não tenha feito? Faltou algum cuidado meu para com vocês para que eu não tenha feito? Faltou para vocês o meu olhar? Faltou para vocês o meu cuidado para com vocês? O que é que eu não fiz? Aí o Senhor disse, como? Esperando eu que minha vinha desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. E a vinha do Senhor hoje significa a igreja. Ele diz, eu tiro muitos do lamaçal do pecado, dou um banho de misericórdia, liberto, perdoo, justifico, abençoo, uso, levanto, dou casa, dou família, dou assistência, mostro meu poder, sou com a pessoa, dispenso minha palavra, os meus anjos, o Espírito Santo. E o Senhor diz, mas muitos querem ser uvas bravas. E Ele está dizendo, por que, meu povo? Povo que se chama pelo meu nome, povo que se diz crê em mim, povo que se diz está na minha presença, por que vocês querem ser uvas bravas? Por quê? Se eu espero que vocês sejam uvas boas. E aqui os judeus não tinham nada a dizer. E hoje em dia muitos alegam coisas a dizer, ofendem o Criador, fazem coisas até abomináveis, mas o Senhor, Ele dá uma pergunta para que você reflita, olhe para você, e o Senhor pergunta, por acaso se você entrou no fundo de um poço, fui eu que lhe coloquei? Por acaso se você está nessa situação ruim, fui eu que lhe coloquei? Por acaso foi as suas escolhas ou fui eu que lhe coloquei nessa situação? O Senhor te pergunta. Por acaso você que disse que eu te abandonei? Eu não te abandonei porque se eu tivesse te abandonado, tu já teria sido consumido. Mas por acaso eu realmente te abandonei ou tu me abandonaste primeiro? Pergunta o Senhor. Então aqui o Senhor diz, Ele descreve que com tanto amor, com tanto zelo fez aquela vinha. E esperava o melhor, mas veio frutas bravas. Ou seja, ele teve uma grande decepção com o seu povo. Mas ali o que é que ele faz? Ele começa a expressar uma sentença que viria da parte dele. E ele é tão bom que é maravilhoso e avisa. E tem misericórdia. Ele diz, versículo 5, agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Ele diz, tirarei a sua sebe. O que é a sua sebe? A sua cerca, a sua proteção que eu coloquei, para que sirva de pasto. Ou seja, para que entre invasores, para que acabe mesmo, para que seja pisada, derribarei a sua parede para que seja pisada. Ou seja, ele está dizendo, eu vou desprover de vocês, uva brava, a minha proteção. Já agi com grande longanimidade para com vocês. Tenho feito tanto por vocês. E vocês não me agradecem, não retribuem a mim. Pois muito bem, a minha proteção, a minha paz, a minha ajuda, eu derribarei, eu tirarei de vocês, diz o Senhor. Depois ele diz, tornarei em deserto. Não será mais podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem para que não derrame chuva sobre ela.
Ou seja, o Senhor, Ele ama aqueles que o amam, mas aqueles que o aborrecem, o Senhor, chega o momento da justiça dele. Ele está dizendo, com essa vinha, ela vai ficar deserta, que eu não quero nem saber mais dela. Ela não vai ser mais podada, ou seja, ela não vai ser mais cultivada, não vai ser mais cuidada por mim. Ela não vai ser mais cavada, não crescerá mais, vai ter sarças e espinheiros no meio dela, e as nuvens eu darei ordem para que não chova. Pronto. O Senhor expressando aqui o seu desgosto para com o povo que ele amou e cuidou tanto, e tirou do cativeiro, e fez-o abrir o mar vermelho, e ali operou milagres, e deu cordonizes, e deu pão, e sustentou eles com água, com maná do céu, as roupas, as vestes, transformou em nação, deu as suas tábuas dos seus mandamentos, levantou profetas, levantou reis, levantou, vamos dizer, louvado seja Deus, levantou os juízes, levantou tudo para esse povo, dizia ser que esse povo deu vários sinais, assim é como nós hoje. Mas muitos querem persistir em ser uva brava. Quer ser uva brava? Pois te prepara. Aqui diz, o Senhor fala, ele diz, versículo 7, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são plantas e suas delícias, e esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Trazendo para nós nos tempos de hoje, o Senhor está dizendo, o meu povo que se chama pelo meu nome é a minha vinha. Mas no meio tem muitas uvas boas, mas tem uvas bravas demais. Pois muito bem, então executarei o meu juízo, permitirei a opressão, farei justiça e haverá muito clamor na terra. E eu pergunto, já não tem acontecido essas coisas? Tem. Mas pessoas justificam de todas as maneiras, menos entender que é falta de obediência ao próprio Deus. Alguém diz, Deus não quer adoração nenhuma de forma obrigada, e eu digo, é verdade. Mas também ele diz que aquele que não reconhece como Senhor e Salvador de sua vida já está condenado. Então, que força maior, ou que outro Deus, ou que outra coisa mereceria a nossa atenção se não é o Criador? Então as pessoas querem ser uvas bravas, viver na relutância, viver contra o próprio Deus, ser como se fosse assim um desgosto aos olhos do Senhor. Então aguenta firme o que vem por aí. Não é bem assim. É clamor, é opressão. Pra quê? Pra ver se vira uva boa, minha gente. Porque, olha, numa videira humanamente falando, num vinhedo, uva azeda virar uva boa, só um milagre, viu? Agora, no mundo espiritual, tudo é possível. É possível joio virar trigo, é possível bode virar ovelha, é possível uva brava virar uva boa. No reino espiritual, tudo é possível. Agora, desde que venha a partir de nós, com voluntariedade. Porque sem voluntariedade é sacrifício de tolo. E Deus conhece essas coisas. Aí o Senhor fala dos ais para o povo e diz, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ou seja, o Senhor começa a dizer os ais,
que ia acontecer com Judá, com Israel naquela época. E os ais também está acontecendo no meio nos tempos de hoje, mas não é os ais do Apocalipse, não, é outros ais. O Senhor está dizendo, ai daqueles que desprezam o dono da vinha, em outras palavras, que desprezam a mim e que se confiam deliberadamente na sua riqueza, nas suas verdades, e que se acham os grandes e poderosos e que vão ser os únicos no meio da terra, porque não vão ser. O Senhor diz. O Senhor diz assim, eu dei a você riqueza, dei a você casa, dei a você inteligência, dei a você permitir ter posição, permitir você respirar, permitir você ser uma pessoa conhecida, ou seja lá como for, mas se eu quiser eu tiro tudo isso, diz o Senhor, porque sem mim nada, ninguém pode fazer nada, é o que ele está dizendo, eu tiro o ar de vida e você já foi, já era. Então, esse é o primeiro ai que o Senhor fala aqui para o povo de Israel, em Isaías capítulo 5. Depois o Senhor diz, versículo 9, aos meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, o profeta falando, em verdade que muitas casas ficaram desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. Pois muito bem, Israel, Judá passou por isso aí, passou. No tempo de Nabucodonosor, veio e saiu arrancando tudo, tirando tudo, arrancou os ouros que tinha no templo, viu? Ficou casas grandes e vazias, pois é. Ninguém se confia na sua riqueza. Jeremias 9:23 fala, aquele que não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. O que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. Ninguém se gloria em nada, porque o Senhor dá, tem poder para tirar. Tem poder de aquele que não tem nada também dar? Sim. Tem poder de fazer descer a sepultura? Tem. Se quiser, tem poder de fazer subir dela? Faz, se ele quiser. Então o Senhor tudo pode fazer, tudo pertence a ele. Ele é soberano. E por que tantos insistem em ser uva brava? Uva que azeda, que não quer nada com Deus, e ainda fica reclamando. Porque cadê esse Deus? Porque esse Deus não faz alguma coisa? Porque não faz alguma coisa? E vem cá, que forma desrespeitosa é essa de falar do próprio Deus? Somos humanos, somos criaturas, somos novas criaturas, criadas pelo Senhor, feitas por Ele. Mas tem gente que quer continuar a ser uva brava. Uva brava é uva azeda. É a uva que às vezes não cresce, que ela emperra. Já viu uva bem pequenininha que não serve para comer? Pois muito bem, emperra porque quer, que o Senhor dá dom, não desenvolve. O Senhor dá oportunidade, não quer. O Senhor quer que a pessoa cresça espiritualmente, mas a pessoa quer olhar só para as coisas do mundo. Então é igual a pequeno vinho, ó, que não cresce de jeito nenhum, nem serve para o lagar, nem serve para comida, nem serve para suco, não serve para nada. Entendeu? Aí aqui fala mais, o Senhor diz, o outro ai, versículo 11, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Ou seja, em outras palavras, o Senhor tá dizendo, ai dos que vivem deliberadamente, que vivem por aí nos vícios, na bebedice. Aí diz mais, versículo 12, harpas, alaúdes, tamborins, pífanos e vinho lá no meio dos banquetes, não olham para a obra do Senhor, nem consideram a obra de suas mãos. Ou seja, um povo só vive de festa, é de alegria, de festa e de beleza, mas do Senhor não se lembra nada. Em nome do Senhor não fazem nada. Para a glória de Deus não fazem nada. É só em prol dos seus próprios prazeres. Como diz no livro de Tiago, aquele que se constitui
amante, ou seja, apegado aos prazeres da terra, esse se autoconstitui inimigo do próprio Deus. Então aqui o Senhor fala mais. Versículo 13, portanto o meu povo será levado cativo. O que é cativo? Em prisão. E tem muitos hoje em dia em prisão? Tem, mas não estou falando só das penitenciárias não. Tem gente que é livre para sair, livre para voltar, mas a mente está presa. Tem gente que é livre para sair, livre para voltar, mas a vida é amarrada. Tem gente que é livre para sair, livre para voltar, mas é preso ou presa na depressão, na angústia, numa situação infeliz, é presa. E o Senhor diz, o meu povo será levado cativo por falta de conhecimento, de entendimento. Os seus nobres terão fome e sua multidão se secará de sede. Aconteceu tudo isso no tempo de Nabucodonosor, sim. E hoje tem sido parecido? Tem. O Senhor, como diz, tem poupado, vamos dizer, a muitos, mas também muitos têm perecido pelo seu casuísmo, pela sua falta de entendimento, pelo seu coração endurecido e por se negar a abrir-se para o Criador. Aí aqui o Senhor fala, versículo 15, então o plebeu se abaterá, o nobre se humilhará, os olhos do altivo se humilharão. O Senhor está falando aqui, vai ser tudo abatido, uva brava vai ser abatida, está falando aqui. E o Senhor diz, mas o Senhor dos exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o santo, será santificado pela justiça. Ou seja, um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ainda tem mais o Zai, mas não é o Zai do Apocalipse não, é outro Zai, aqui para a terra mesmo. Versículo 20, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Pronto. Então, ai do que os que, o que quer dizer isso aqui? Dos que distorcem as coisas. Ou seja, dá ênfase ao mal e dá não para o bem. Dá ênfase para as trevas e dá não para a luz. Dá ênfase para o que é ruim, para o que é, como diz, para o que é terrível, para o que é azedo, para o que é amargo, do que dá ênfase ao que é doce, ao que é bom, ao que é puro, ao que é honesto, ao que agrada a Deus, ao que é o bem. Pronto. Então o Senhor diz, ai desses, o ai deles está chegando. Outro ai o Senhor fala aqui do versículo 21 para as uvas bravas. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Eu já sei de tudo. Eu não preciso desse Deus. A Bíblia é um livro apenas para estudar. Isso aqui não é para essa época. E eu digo, pensa como você quiser. Porque a palavra de Deus tem relevância para todos os povos. Aconteceu na época para um povo, sim. Mas analisa o mundo e vê se não está acontecendo as evidências do que aconteceram com ele, se não está acontecendo hoje. Estamos no tempo da graça, o Senhor morreu para salvar todo mundo. Não, o Senhor não morreu para salvar todo mundo. Porque se fosse assim, todo mundo seria salvo e não tinha ímpio. Só tinha tudo gente abençoada, já estávamos tudo no céu, glória a Jesus.
Mas o Senhor morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João 3,16. Então ele morreu a favor de todos. Mas não quer dizer que todos vão ser salvos, porque nem todos querem, porque nem todos aceitam, porque nem todos seguem o caminho reto, porque nem todos reconhecem o Senhor como Criador, porque nem todos querem, acabou-se. Pronto, é por causa das escolhas enquanto pode, enquanto tem vida, porque pós-vida já tem um destinatário eterno esperando. Aqui o Senhor fala mais. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos, já falei. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte, ou seja, novamente o Senhor combate. Ai daqueles que se gabam por ser... são pomposos, que se gabam assim, que se acham poderosos, que pode tudo por causa da posição que tem, ou do dinheiro que tem, ou por causa como diz, da posição que tem, e ainda mais vivem em situações, em atitudes que não agradam a Deus. Pode ser poderoso como for na terra, mas para o Senhor às vezes é igual uma pequena uva que não se desenvolveu, ou uma uva brava, uma uva azeda. Aqui diz mais, versículo 23. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e aos justos negam justiça. Isso aqui tem acontecido muito, sim. Vou repetir. Ai dos que justificam o ímpio por presentes, ou seja, porque ganha presente, porque é beneficiado com isso. E ao justo nega justiça. O Senhor está dizendo, ai, porque vou entrar de encontro. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está falando aqui dessas coisas. E está falando, fala ainda mais. Ele fala. Mas aí eu quero dizer a vocês que a sentença, pior é essa daqui. Por isso que eu deixei para ler por último, versículo 14. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite. O que quer dizer? A sepultura é como se fosse o quê? Um buraco aberto. Para esperar o quê? O morto. É assim? Pronto, mas lá, um buraco aberto. Não mexe com ninguém, mas espera morto. Aí aqui está dizendo, por isso a sepultura aumentou o seu apetite. E abriu a boca desmesuradamente. Ou seja, alargou a boca, porque tome gente que morre dessa sepultura, não tem sido brincadeira. Gente que dorme e não acorda mais, gente jovem que dorme e não acorda mais, gente jovem que vai o coração para, foi-se embora. Gente jovem que como diz, sofre acidente. Eu nunca vi durante os tempos que eu... Como diz, me conheço como gente, vamos dizer assim, que tem entendimento das coisas. Eu nunca vi tanta mortandade com tanta gente jovem. O Senhor está dizendo, a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca desmesuradamente. E a glória deles e sua multidão e a sua pompa, e os que... entre eles folgaram, descerão nela. Então, ai daqueles que não querem nada com o Senhor e se gabam porque tem posição, ou tem dinheiro, ou tem poder, ou se acha poderoso, poderosa,
porque tem alguma coisa, aí favorece o ímpio, e aquele ali erra porque recebe presente de ímpio, e também o que dá também erra, e que nega a justiça verdadeira. O Senhor vai agir com justiça nessas causas, e já está agindo. E a conclusão eu quero deixar aqui. Glória a Deus. 2 textos eu quero ler. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro está ainda em Isaías 63, versículo 4, diz assim: porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Ou seja, o Senhor está dizendo, é verdade que ainda eu vou fustigar a terra, mas também é verdade que é o ano dos meus redimidos. Ou seja, os redimidos, os remanescentes, o Senhor vai levantar, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai cumprir promessa. As uvas boas existem, e se você é uma delas, aguarde. Não deixe que nada te estrague, porque o Senhor está dizendo, é ano dos meus remanescentes, ou seja, sobreviverão, estarei com eles, os abençoarei, os fortalecerei, os renovarei, os edificarei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, é chegado esse tempo. Aí aqui diz versículo 5, e olhei, e não havia quem me ajudasse, espantei-me, de não haver quem me sustivisse, pelo que o seu braço me trouxe salvação, e o meu furor se susteve. Ou seja, o profeta dizendo, eis que eu olhei assim, e me espantei, porque não havia ninguém que subsistisse, e o braço dele também trouxe a salvação, e o furor dele se suspendeu um pouco. Louvado seja Deus. Aí ele diz, e pisei os povos na minha ira, e os embriagarei com o meu furor, e na sua força derribarei e lançarei por terra. Pronto. Tem nações que se vangloriavam pela sua construção, pela sua arquitetura, pela sua beleza, porque somos resistentes a terremoto, a tudo. Vê se está de pé hoje. Se tem os remanescentes, é a misericórdia de Deus. Tá? Tem gente que diz assim, não, nada vai me atingir, eu sou poderoso, poderosa, eu sou novo, eu sou nova, eu estou com a saúde, não se confia nessas coisas não. Ou a gente se apega ao Senhor, ou então, como diz o ai, chega. Aqui diz a palavra do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Versículo 9. Quando o povo de Israel resolve clamar ao Senhor, quando uva brava, uva azeda resolve clamar ao Senhor, aí é como eu disse, no mundo físico é difícil, uma uva bem pequena, azeda, fica doce. Bem difícil, né? Só se meter açúcar. E olha lá. Mas estou dizendo, no mundo espiritual, eu já falei e falo de novo. Bode pode virar ovelha, joio pode virar trigo, como diz, e uva azeda pode virar doce. E vaso quebrado pode ser reconstruído completamente, sem nenhuma emenda. Estou falando no reino espiritual. Aqui versículo 9, o Senhor fala, em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo do Senhor, e o anjo da sua presença, melhor dizendo, os salvou. Pelo amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas aos que foram rebeldes e contristaram,
o seu Espírito Santo se tornou contra eles inimigo e contra eles pelejou. Então o que diz aqui? Que na angústia os que se arrependem, como diz, se toca o coração de Deus. Aqui diz que o anjo da sua presença, ou seja, quando aparecia o anjo, que na teologia chama teofania, aqui fala o anjo da sua presença, ou seja, como se fosse uma representação do próprio Deus. Aqui, uma representação, estou dizendo. Como diz, o Senhor os salvou pelo seu amor e compaixão, os remiu e tornou e conduziu para os dias da antiguidade, ou seja, gente que era uva azeda aqui, como diz, clamou ao Senhor e o Senhor teve compaixão. O Senhor ajudou, o Senhor abençoou. Mas os que permaneceram no casuísmo foram rebeldes e, como disse, contristaram, ou seja, entra no remorso, mas não muda e nem se arrepende. Aqui diz o próprio Espírito Santo se levanta contra eles como inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Aí alguém pode fazer assim, o que? O Espírito Santo? É só ler o texto, Isaías 63, versículo 10. O Espírito Santo do Senhor se levanta e se torna como inimigos daqueles que são inimigos do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, biblicamente falando, espiritualmente falando, como eu sou? Sou como uma uva doce, boa, ou uma uva azeda? Ou uma uva em crescimento? Ou uma uva que, como diz, que não cresce? Já viu aquela uvinha pequenininha? Que o cacho está grande e tem uma que não cresce? Que para nada serve? Pois é. Na vinha do Senhor, como é que nós somos? Ai, como é que eu vou saber? Ah, mas a gente sabe. Quando a gente vê se as nossas ações, as nossas palavras, o nosso interior está glorificando a Deus. Aí se não está e eu digo eu quero é Deus só na hora do culto, ou na hora que quer e depois nada com Deus, e como diz, e acha que tem adultério com Deus, e acha que tem vida promíscua com Deus, e acha que tem vida viciosa com Deus, e que não tem Deus nessas coisas, aí pode ter certeza que você está enganando-se a si mesmo, e você sabe. Nós sabemos que o Senhor não se agrada dessas coisas, não nos criou para esse estilo de vida, não nos criou para o engano, não nos criou para a devassidão, não nos criou para, como diz, para vivermos nos desejos da carne deliberadamente. Ele não nos criou para essas coisas. Ah, mas se eu não viver a vida, como é que eu vou viver? Aí eu digo, viva como quiser. Mas aí você vai ficar na situação igual do rico e do Lázaro, porque os dois morreram, e a Bíblia diz que um estava no seio de Abraão no paraíso e o outro estava no inferno. E ali o pai Abraão disse, olha, tu em vida tu tivesse o que tu quisesse. E esse aqui só teve males, mas como disse, em outras palavras, se lembrava do Senhor. Então agora ele é consolado e tu atormentado. Então, nós é que decidimos se vamos querer o bem em vida, satisfazendo o que a gente quer, ou se a gente vai seguir o Senhor. E para encerrar, a conclusão que eu deixo é Atos capítulo 2, versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Então, por isso que eu disse, espiritualmente falando, há tempo da uva brava virar uva boa, do bode virar ovelha, do, vamos dizer assim, do que é mal, como diz, mudar. Há tempo, enquanto tem vida, há jeito. Há jeito. Agora depende de quem? Do dono da videira que já fez tudo e doou a vida por nós?
Não, depende de nós mesmos. Porque tudo que ele tinha de fazer por nós, ele já fez. E ainda faz, que é ouvir nossas orações, ter misericórdia de nós, deixou a sua palavra, dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, disponibilizou o seu Espírito Santo, o seu olhar, que ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é que a gente quer mais? Cobrar a Deus em quê? Então onde é que está faltando? Eu? Quem precisa se consertar? Eu? Quem precisa fazer por onde deixar de ser uma uva azeda para ser uma uva doce? Eu! E esse é um mistério de Deus revelado para nós. Que Deus os abençoe sua casa, sua família, sua vida. Amém. E graças a Deus.